elementos do Connect 5 na Universidade da Beira Interior e fizemos este convite também para fazermos um bocadinho de interação com as vossas empresas. Já fizemos com algumas empresas presencialmente e neste sentido nós queremos fazer a apresentação do que é o Connect 5 e qual a importância do Connect 5 para as pequenas e médias empresas. Pronto. Nós temos aqui algumas empresas, temos a Evox, temos o TIS, que é o líder do consórcio na qualidade do engenheiro Luís Miguel, temos a Resi Estrela e temos também, falta-nos a Enerária, que não está o Jorge Antunes, estamos nós 4 elementos presentes da UBI e temos a Central, na qualidade do João, peço desculpa. Pronto, eu não sei, Luís Miguel, se calhar dava-lhe a palavra para fazer a primeira apresentação. Bom dia, obrigado por terem vindo. O meu nome é Luís Miguel Silva, como a Tatiana referiu. Eu pertenço, trabalho no clustertis.pt, que é o líder do consórcio Connect 5. Eu ia fazer só uma apresentação muito ligeira do TIS.pt, que é um polo de competitividade para as tecnologias de informação, comunicação e eletrónica, que foi criado em 2008, no âmbito da criação a nível nacional dos polos, enquanto instrumentos da política pública nacional. Portanto, em termos de visão, o clustertis procurou posicionar Portugal como uma localização de referência na área da justiça, em termos mundiais, realçando a importância de Portugal enquanto um polo de competitividade, um polo de competências na área das tecnologias de informação e comunicação eletrónica. Portanto, não só para receber, também, em termos de receber empresas e investimentos, como também de expor as nossas competências em termos internacionais. Atuamos, em termos de missão, acabamos de atuar como uma plataforma de concertação. Portanto, somos um instrumento de juntar as partes do ecossistema da justiça a nível nacional. Portanto, procuramos promover, não só portanto, através de instrumentos nacionais, de colaboração, projetos de inovação, nomeadamente, mas também depois, através das nossas interações internacionais, de expor as empresas e o ecossistema em termos internacionais, em termos europeus e mesmo em termos mundiais. Portanto, agregamos, enquanto associados, entidades do sistema científico, portanto, a UBI é a nossa associada, entre politécnicos, universidades e também centros de ID, centros de competência, o TIS, o CEIA, o Colab TTX. Depois temos também as associações setoriais, a AIDA, Nova Via, portanto, em termos de associações setoriais que representam depois elas próprias no tecido empresarial e as empresas. Portanto. E aqui juntamos desde startups, PMEs, a grandes empresas, algumas delas, muitas delas formadoras de tecnologia e outras também grandes empresas fornecedoras de tecnologia. Portanto, agregamos os 3 principais operadores e também a IP Telecom, na área das telecomunicações, grupos como a Bosch. Tem aqui, portanto, aqui o mapa dos nossos associados, em que aqui a mais de 500 são os que fazem parte do board, da direção do TIS. E as parcerias em termos nacionais e parcerias em termos internacionais que nós promovemos e dinamizamos, no sentido de conseguirmos expor o ecossistema nacional. Em termos de cadeia de valor, nós acabamos por agregar empresas e entidades que são hoje, que fornecem de alguma maneira os enablers de uma cadeia de valor dos dados que alimenta a economia digital. Temos empresas de software, comunicações, cibersegurança, eletrónica, como grandes vetores alvo, que de algum modo estas empresas fornecem componentes para uma cadeia de valores, desde a aquisição, a geração, a centralização, o transporte, os operadores para comunicações, o processamento dos dados, a análise, empresas também de inteligência artificial e de engenharia de negócio, no fim de contas, que acabam por tirar partido dos dados e gerar
valor para a vida das pessoas. Em termos de desafios estratégicos, portanto, no último posicionamento, na última reflexão interna a todo o plano, com os nossos associados, identificámos estas 4 direções: a digitalização e sustentabilidade, cibersegurança e privacidade, a economia dos dados e o ecossistema de gestão enquanto alvo da nossa estratégia e do nosso trabalho no ecossistema. Nesse percurso e alinhado com esta estratégia, nós hoje estamos envolvidos nos Digital Innovation Labs, um pouco na vertente da digitalização e sustentabilidade, digitalização e também a componente do digital como instrumento para apoiar as empresas a serem mais sustentáveis e a cumprirem os nossos objetivos, o ESG, o Environmental Sustainability Goals, que é um tema que está aí à porta, e também o tema do passaporte digital. Portanto, são aspectos fundamentais da digitalização e que importam para a economia e que muitas empresas vão ter que levar a cabo. Portanto, lideramos o Connect 5 e fazemos parte do PT Centro de IH, que é um outro Digital Innovation Lab aqui regional da região da Zona Centro, e somos parte também do CIEM, que é um DH focado em cibersegurança, que é liderado pelo Centro Nacional de Cibersegurança. Outra vertente, em termos de segurança e privacidade, fazemos parte, portanto, deste projeto, é um projeto novo, focado em promover e alertar, trabalhar com as empresas para alertar e ajudar as empresas a tornarem-se mais resilientes em termos de cibersegurança. Este projeto é um dos projetos, e que também a UBI faz parte. Uma outra vertente, pela economia dos dados, fomos também incumbidos, em termos da Secretaria de Estado da Transição da Inovação, que já foi há 2 governos atrás, de nos envolvermos e liderarmos esta iniciativa em termos nacionais, portanto, que é o Gaia X, e que é uma iniciativa que promove a utilização económica dos dados, portanto, e a partilha de dados no sentido de uma valorização económica dos dados, mas uma partilha soberana e segura, de tal maneira que quem disponibiliza os dados sabe a quem é que esses dados podem ser utilizados e com que critérios podem ser utilizados, com regras. Portanto, há uma percepção da importância económica dos dados, mas há que criar as condições de trust, de confiança, para que esses dados possam ser expostos e se possa gerar negócio com os dados. Portanto, aqui lideramos em termos nacional o Gaia XR e também estamos envolvidos, também acabamos por ser no centro de competência no IDSA, que é o International Data Space Association, que é uma das entidades que faz parte deste ecossistema, para lá também do FireWeb, também a tecnologia que se vão suportar, criar as condições de confiança para promover uma partilha de dados. Estamos também envolvidos em agendas, portanto, participamos em 4 agendas nacionais, muito nesta função de dinamizar a vertente dos dados, dado que muitas destas agendas acabam por contribuir para processos de transformação digital, para alertar a importância de aderir aos conceitos do Gaia X como uma infraestrutura de referência que vai ser chave para promover essa partilha de dados a ser desenvolvida. Ao nível da vertente dos semicondutores, temos estado, desde há alguns anos, fazemos parte de uma associação europeia, o Silicon Europe Alliance, que agrega clusters europeus de regiões em que têm os semicondutores, a eletrónica em geral e muitos semicondutores em particular, como focos, e acabámos por colaborar no desenvolvimento da Estratégia Nacional dos Semicondutores, e que temos acompanhado, e também conseguimos promover, no âmbito deste envolvimento neste Silicon Europe Alliance, que é um meta-cluster, conseguimos colocar a região centro de Portugal como uma região fundadora desta nova aliança das regiões europeias que têm os semicondutores como um foco,
do que foi no ano passado, que em julho de 2023 foi formalmente constituído. Em termos também, para fechar, em termos de colaboração internacional, temos falado da componente europeia, que já é tradicional do nosso desenvolvimento. Temos tido a oportunidade de dinamizar também relações ao nível dos Estados Unidos com um cluster da Flórida, que permite, portanto, hoje já uma empresa como a PIC Advanced, que é um dos nossos associados, uma empresa na área dos semicondutores, já está a tirar partido desta aliança e já tem no âmbito da sua internacionalização para os Estados Unidos. Estes clusters são também muito interessantes porque disponibilizam, facilitam o soft landing de empresas que possam estar algum tempo nos Estados Unidos para experimentar o mercado, abrindo contactos, permitindo essas condições, ajudando neste processo de internacionalização. Outro exemplo de interações tem sido agora com regiões do Brasil, desde caso com a Tecnocilos, que temos um memorando que está a ser trabalhado no âmbito também de uma parceria europeia entre a Europa e países da América Latina. Portanto, isto é um exemplo da vertente de internacionalização em que o cluster ajuda a internacionalização das empresas. Portanto, eu terminava aqui e agradecia. Portanto, acho que podemos mergulhar no Connect 5 enquanto um instrumento da política nacional para promover, acelerar a transformação digital das empresas. Isto é, os DIHs é algo que já foi trabalhado em termos europeus, como um instrumento para cumprir as metas europeias da década digital, da digitalização como instrumento económico importante, e foram criados estes DIHs como os pontos de contacto que possam acelerar a transformação digital. Portanto, eles não vão concretizar a transformação digital, vão ajudar a acelerar e a reduzir o risco da tomada de decisão de uma empresa de experimentar uma tecnologia. Portanto, através de um dos seus instrumentos, um dos seus serviços-chave, que é o Test Before Invest. Portanto, testar antes de investir. Permitir à empresa o contacto com tecnologias que possam ser importantes para a transformação e a digitalização dos seus processos de negócio, de algum processo de negócio, em que ela possa experimentar várias opções, ser exposta às vantagens, desvantagens, de desafios, antes de concretizar o investimento. Depois o mercado irá ajudar mais à frente, mas a empresa permite capacitar-se ou em formação, ou em acesso ao investimento, ou networking com acesso a fornecedores que possam apresentar as suas soluções tecnológicas, networking com empresas que já passaram por um percurso que estão mais avançadas na digitalização, que possam partilhar a sua experiência, no sentido de depois poderem concretizar, utilizando fundos que também podem ser publicitados através deste instrumento, para expor oportunidades de financiamento, que depois a empresa se pode candidatar, utilizando consultoras específicas para isso, mas nós temos o papel de expor, acelerar, reduzir o risco para que as empresas possam avançar no processo de transformação digital. Dito isto, doutora Tatiana, basta. Obrigada. Aqui neste processo, portanto, e também receberam este PDF, portanto, que não fica bem num projeto de transformação digital, está a ser usado no papel, mas não tem, o processo está informatizado numa plataforma da União Europeia, mas depois tem que ser transcrito e só o controle de acessos é limitado. Mas isto é o diagnóstico da atividade digital. Não sei se algumas das vossas empresas já foram expostas, já havia ferramentas da Totec e também do Shift Future, como algumas ferramentas que, para as empresas fazerem o seu diagnóstico, como é que estão em termos de atividade digital. Portanto, segundo o conjunto de dimensões, são importantes. É apenas uma ferramenta, é um início de conversa para empresas que possam estar ainda, não estar ainda muito fluentes, e também recordar
das vertentes em que a digitalização pode influenciar em termos da empresa. Portanto, ajuda apenas para posicionar no sentido de identificar até onde é que queremos acelerar, quais são as prioridades da empresa em termos da transformação digital. Obrigada. Sim, eu vou explicar brevemente aquilo que eu também já vos enviei um bocadinho formulado sobre o que é o Connect 5 e de onde é que surgiu o Connect 5. Surge em consequência pós-pandemia, não é? Porque as empresas tiveram uma grande necessidade de ajuda e criou-se um plano que é o PRR, Plano de Resiliência, e surgem uma série de DIHs, entre os quais o Connect 5. Pronto. Há algumas coisas que estão ainda aquém de percebermos como é que funciona alguns parâmetros, que não vamos falar agora sobre eles, temos algumas dúvidas. Houve uma reunião com o Secretário de Estado, no qual foi pedido um prolongamento de prazo, porque supostamente este projeto acabaria em setembro de 2025 e há um pedido de prolongamento de prazo até 2026. Vamos ver, não temos resposta ainda. E é nesse sentido que vamos falar sobre o Connect 5, ok? Pronto, ele é financiado pelo PRR, há várias entidades envolvidas, o TIS é o líder do consórcio, há várias universidades que estão também envolvidas, a Aveiro, Coimbra, Porto, Minho, nós, e o Instituto Politécnico de Porto, Viseu e Leiria. Isto porque permite-nos não só vocês nos consultarem a nós como empresa parceira, mas podemos fazer uma coprodução com uma das outras entidades e poder aliar-nos a uma delas para fazermos a prestação do serviço. Portanto, tal como o Luís Miguel disse, é um problema da aceleração digital que as empresas precisam, isto porque já todos nós ouvimos falar sobre o passaporte digital que vamos precisar em termos de empresas para verificarmos de facto que as empresas estão numa plataforma diferente e igualarmos às empresas europeias. Portanto, nós temos o programa de digitalização. Tem o diagnóstico, que é esse diagnóstico que vocês têm na mão, que eu falo um bocadinho sobre ele na apresentação a seguir, que é o diagnóstico da maturidade digital. Depois vamos ter, o que o Luís Miguel falou, o teste, que é os testes de Info Invest, que podemos de facto facilitar. Formação, porque fala muito na área da formação, o projeto Connect 5, aliás, é ajudado em termos de ajudas nessas duas vertentes. Uma das grandes vertentes é a ajuda na formação. E depois fazer a parte de investimento. Portanto, o diagnóstico da avaliação da maturidade digital, da estratégia digital e os objetivos de desenvolvimento sustentável, também para municípios, porque não só é para empresas, mas também para serviços públicos que podemos prestar auxílio. Temos aqui a Resi Estrela como convidado. Portanto, os testes antes de investir em várias áreas, em competências e infraestruturas, em sensores, em digital twins, conectividade. Isto os meus colegas vão falar um bocadinho mais sobre esta parte agora quando fizerem as apresentações. Formação e capacitação, não só em termos de competências digitais, mas também em termos de recursos humanos de quem está nas empresas, porque se aumentamos a maturidade digital e trabalhamos de formas diferentes, as pessoas que estão nas empresas também terão que ser formadas no sentido de poder acompanhar essa maturidade digital. Há vantagens para as empresas, algumas é o custo mínimo dos serviços garantidos, porque há apoios. Vamos falar aqui em 75% ou eventualmente mais de desconto para empresas que sejam elegíveis. Estamos aqui com alguma dificuldade e por isso eu não vou esclarecer aqui muito sobre esta parte. Acesso a diferentes membros do consórcio, portanto, nós somos 12, parece-me a mim, e era aquilo que eu vos explicava, que podem trabalhar não só connosco, mas com outros elementos, e isto para fazermos e podermos garantir o aumento da maturidade digital das empresas. Portanto, o passo para começar é precisamente avaliar a maturidade digital, que é o documento que vocês têm aí, avaliar a elegibilidade e fala-se no final em fazer uma segunda reavaliação da maturidade digital. Nós ontem tivemos uma reunião à tarde, este ponto está um bocadinho ainda em stand-by porque não há certeza que tenhamos que fazer esta reavaliação da maturidade digital. Temos que sim fazer a inicial, alguns de vocês já fizeram, a Evox já preencheu o questionário da maturidade digital,
esta reavaliação da maturidade digital. Ainda estamos pendentes de saber qual é a decisão do Secretário de Estado. Portanto, a transformação digital com o Connect 5 para as empresas é inovação, suporte e financiamento para a transformação digital e um parceiro estratégico para empresas, pequenas e médias empresas e setor público. Okay? Isto. Deixo-vos o meu contacto, que vocês já têm todos também na apresentação e no convite que vos fizemos. E desta parte está, eu vou só apresentar rapidamente a parte da maturidade digital, só que é para dar a palavra aos meus colegas. Só que acrescentando, portanto, os DIHs, portanto, como foi referido, o Connect 5 tem 12 parceiros, portanto, cobrimos a região, é um cluster nacional, portanto, embora os parceiros tenham uma maior incidência no continente centro e norte, embora também cobrimos, mas o nosso âmbito é nacional. Os serviços, aquele portfólio de serviços, há parceiros que são mais especializados numa área, outros noutra área, de qualquer maneira, o Connect 5 faz parte, portanto, a ideia é que, havendo uma necessidade de uma empresa que se não consegue ser servida dentro do Connect 5, nós procuraremos nos outros DIHs nacionais identificar algum de cibersegurança, um teste mais especial que é promovido pelo CIER de cibersegurança, ou algum a nível de robótica, com uma Prodotec que pode fazer algum trabalho mais específico, ou mesmo em termos internacionais, em termos europeus, na rede, que nós fazemos parte da rede europeia de IH. Depois, portanto, a ideia é que haja mesmo este networking e que as empresas possam tirar partido neste teste de for inverse, nomeadamente, fundamentalmente nesta vertente, de outras infraestruturas tecnológicas que estão disponibilizadas para ajudar as empresas. Quanto à maturidade digital, surge-nos então uma ferramenta de avaliação da maturidade digital em julho de 2024, pronto, porque estes programas foram inicialmente pouco explícitos em termos de ajudas quer do IAVMEI, quer da ANI, e portanto ficámos aqui na dúvida um bocadinho, e a 30 de julho surge então este diagnóstico que eu vos enviei e que têm todos na mão, que é o diagnóstico de maturidade digital. Eu tenho aqui um print daquilo que vocês têm que fazer e, portanto, aquilo que tem isto na primeira folha, que são os dados gerais da empresa. Portanto, quais são os objetivos do documento? É, de facto, recolher informações detalhadas sobre as empresas, portanto, obter os dados gerais, como o sector da atividade, mapear áreas de digitalização e identificar investimentos que já foram feitos ou que estão previstos de se fazer. Portanto, e deste modo fazemos a avaliação da maturidade digital e para isso estamos, não só nós como o TICE, para vos ajudar em algumas dúvidas que tenhamos no preenchimento desta avaliação da maturidade digital. Para isto podermos apoiar o planeamento da transformação, identificar lacunas e desafios e propor estratégias que alinhem a digitalização de objetivos empresariais. A personalização dos serviços do DIH permite que adapte os serviços às necessidades e fornece um suporte específico e técnico para acelerar. E isto vamos ver agora nas apresentações dos meus colegas quando fizerem a apresentação. Portanto, as empresas que estão presentes hoje aqui, tínhamos mais algumas que não puderam estar, a Enerária de facto acabou por não conseguir vir, está a Evox, portanto desenvolvem sensores de elevada autonomia, Reza Estrela, que valoriza a qualidade de vida, portanto, na recolha de resíduos e separação dos mesmos. A Centauro, que na fabricação de componentes para a indústria de refrigeração, é assim. E a Napogest é uma empresa que nos apareceu de consultoria que estamos, tal disse, como líder do consórcio. De qualquer maneira, quer dizer, das empresas, eu penso que a primeira é que não se ajusta, eu penso que é uma agência, portanto não... É uma agência sem fins lucrativos, mas que se ajusta na medida em que querem aumento de eficácia energética.
Sim, pode ser ajustada e pode ser servida, não é? Ok. Mas não cumpre os requisitos de entidade que possa ser algo da KPI pelo Connect 5. Tem que ser Não. empresas ou entidades públicas. Portanto, não é uma entidade pública, é uma associação sem fins lucrativos, é como o OTIS. Isso é uma associação sem fins lucrativos. Sim, desculpa interromper. A Enerária, de facto, é uma agência, no entanto, faz parte do consórcio de uma série de municípios e o que se pode e que tem estado a ouvir falar será formação para os técnicos dos municípios. Se calhar, Depois, trabalhando através dela, chegar aos municípios que pode ser pronto. Eu só referi ela enquanto Enquanto associação. Enquanto associação não cumpre os requisitos, agora é um instrumento para chegar a entidades que depois possam cumprir. Então, acho que a ideia aqui não é propriamente os recursos humanos da Enerária, mas a Enerária que presta serviço para os municípios da região centro. E é nesse sentido que estamos a trabalhar com eles, ou seja, desenvolver até mais na área da formação para entidades públicas. Portanto, só relativamente a uma clarificação, em termos do custo para as empresas, em termos do custo para as empresas desta intervenção, portanto, nós dividimos isto em dois níveis. Portanto, há um primeiro nível que o projeto assume como, portanto, como vemos, o projeto é financiado a 50% e depois pode ir até 75%. Portanto, mas a prestação de serviços às empresas tem um primeiro nível de serviço que a abordagem do consórcio é de fornecimento sem custos para as empresas. No sentido de um nível de intervenção com uma profundidade adequada, que depois possa suscitar em algumas delas o interesse em avançar um pouco mais longe. Então, nesse ir um pouco mais longe, poderá então haver algum tipo de abordagem mais comercial em que a empresa contribui com uma componente para esse negócio de serviço. Porque há aqui um win-win, porque por um lado o consórcio também tem que cumprir KPIs, tem que atingir empresas com um nível mínimo de serviço para poder ser ressarcido por parte da entidade financeira, cumprir os seus KPIs. Portanto, há aqui um balanço, mas naturalmente temos também a expectativa que algumas empresas vejam a mais-valia desta intervenção e que possam ter mais algum serviço, mais alguma coisa que possam depois elas próprias contribuir com financeiramente, com algo mais dedicado à sua necessidade. Então, há aqui este balanço. Eu diria que uma primeira intervenção que passa por diagnóstico, por uma exposição a alguma abordagem, algumas tecnologias, com um nível de intervenção adequado, que naturalmente depois as empresas vão ter. Portanto, este processo é validado, tem que ser emitida uma fatura, embora a fatura possa depois ter um desconto de 100%, pode ir até 100%, no sentido em que a empresa poderá não pagar nada, ou um desconto de 75% se a empresa entender que tem que pagar alguma componente, dado o volume de serviço e o seu interesse. Dependerá agora das situações, mas basicamente o cenário é este. Há esses requisitos, infelizmente, portanto, estes processos, portanto, como a Tatiana referiu, ainda há aqui algumas coisas que estão ainda a ser fechadas, agora com a intervenção do Secretário de Estado, que isto prolongou-se demasiado tempo com algumas indefinições e algumas complicações típicas nacionais, infelizmente. Porque esta questão do DNA, o DNA nós sempre vimos como um instrumento de interação inicial com as empresas para ajudarmos a olhar para qual é que é o estado da empresa e com a empresa identificarmos as áreas onde vamos intervir. Portanto, e ajustarmos a nossa oferta, preparar uma oferta dentro das nossas competências que vá de encontro às necessidades daquela empresa. Depois, portanto, havia um bocado a ideia que os europeus, isto era um projeto há 3 anos, seria interessante no final do percurso, no final de 3 anos de intervenção, voltar a fazer o DNA para perceber o quanto é que as empresas subiram. Um pouco para ter mais uma estatística
que validasse a importância desta medida para a transformação digital das empresas. Só que depois há quem nos levasse aqui demasiado longe, e obrigando o que estava em cima da mesa é fácil um serviço e fazer logo um DNA de entrada e um DNA de saída. Se nós apresentamos, fazemos uma sessão de networking ou apresentamos uma sessão de investimento, portanto, oportunidades de investimento para a empresa possa suportar os seus investimentos de transformação digital, não quer dizer que ela aumente a sua maturidade digital no dia seguinte. É um percurso de fundo, portanto, esta medida não tem que ser escalada no tempo, tem que ser feito agora, talvez daqui a 6 meses, voltar a fazer para medirmos o progresso e também a validade da intervenção desta medida junto das empresas. Prende-se aqui um bocadinho com o tempo e com a possibilidade de haver alongamento do prazo do mesmo, não é? Penso será interessante, quer dizer, é sempre importante um DNA, fazer um DNA, e pode ser interessante aí também para a empresa, já pode não ser tão crítico, mas podemos fazer um outro DNA mais para perceber se na realidade as empresas evoluíram e em termos estatísticos e em termos da medida possa ser interessante fazer e temos a expectativa de que naturalmente que a medida é importante e as empresas irão evoluir naturalmente. Portanto, isto serve então, lá está, para incentivar práticas sustentáveis e fomentar a inovação em serviços estratégicos, reforçando a competitividade das empresas, porque também acabou de falar. Apoiar as empresas públicas é uma iniciativa da União Europeia, portanto vamos recolher dados para avaliar e melhorar os programas de apoio à digitalização e orientar as políticas regionais com base nas necessidades das empresas e de cada uma. Portanto, a maturidade digital é crucial para a sustentabilidade, para a inovação e para o crescimento a longo prazo, de forma a garantir que as empresas estão preparadas para a transformação global digital. Portanto, e daí falarmos, e falou há bocado também o Luís Miguel na parte da importância do passaporte digital das empresas. Okay? Eu vou deixar a palavra aos meus colegas para fazerem as suas apresentações. Quanto a este documento que eu vos deixo da maturidade digital, que é vosso por acaso já tinha preenchido. Deixo aqui para ti. Precisa de tirar tudo. Podes. Tem também o site conectfy.pt, onde tem, não sei se já fizeram o site do projeto, www.conectfy.pt tem o acesso à informação geral do projeto. Bom dia a todos. O meu nome é António Espírito Santo e no laboratório, onde desenvolvemos a nossa atividade, o IML, neste momento deixa de ser muito largo, e a minha ideia é dar um review sobre as nossas capacidades instaladas, que temos e que de alguma forma podem contribuir para os objetivos deste projeto junto das empresas. Essencialmente, em torno do IML desenvolvem-se várias atividades. O foco central é a instrumentação e medida, e dentro desta instrumentação e medida temos trabalhado para a interoperabilidade de sistemas, ou seja, cada vez mais os fornecedores de sensores atuadores é diversificado e há uma necessidade disto até por causa da indústria 4.0 de garantir que haja interoperabilidade entre os diversos sistemas. Começamos inicialmente com o Energy Harvesting. A nossa ideia foi permitir que os sensores que estão colocados no terreno, uma vez que usam cada vez mais redes de sensores sem fios, possam obter energia do próprio processo. Por exemplo, a título de exemplo, tivemos uma tese de doutoramento em que o aluno utilizou águas residuais de estações de tratamento para produzir energia elétrica. Estamos a falar de uma quantidade de energia mínima, mais direcionada para a parte da instrumentação e que é suficiente para alimentar e permitir o funcionamento do sensor. Claro, em cima disto tudo, temos sempre o processamento de sinal, deve ser necessário sempre recolher dados e processar esses dados, e a questão da segurança e das comunicações. Ou seja, cada vez mais a segurança, o nosso foco não é essencialmente a segurança a nível das redes, é a segurança a nível dos sensores.
algo que está a ser um pouco descurado é a segurança ao nível dos sensores. Eu posso facilmente entrar no sensor, por exemplo, de segurança de uma janela, não preciso atacar a rede da UBI para entrar dentro do edifício. E em termos de segurança, quem se dedica a essas áreas, é preciso sempre escolher o ponto mais vulnerável do sistema e é por aí que temos que entrar. Depois, um dos grandes focos nossos neste momento são as ações de estabilização, depois vou desenvolver um pouco mais. Relativamente ao laboratório, eu tenho aqui a página. Essencialmente, nós temos vindo a desenvolver ao longo do. Oi, isto apareceu. Acho que tenho que desativar aqui isto. Vou ter que ela não está aí buscar. Podes meter aqui no teu. Eu fico, deixa eu ter. Põe INL. Mas parei que estás a fazer. Se quisermos ao segundo, por algum motivo o projeto não está aí buscar o. Eu não estava aqui a pensar. Sim, mas é pode ser que agora já consigo. Por algum motivo está aí buscar outra que não devia estar a buscar. Consegues pôr de fora? A página está assim. Está lá. Já lá está? Vamos voltar. Não, espera. As luzes que não vi. Tá. Ok. Já está. Obrigado. Então, esta é a nossa página, inl.ubi.pt. Eu convido-vos depois a visitar para ficar com mais informação sobre o projeto. Bem, então, nós temos desenvolvido vários projetos. Por exemplo, a título de exemplo, neste momento estamos a desenvolver um projeto na área da compostagem. Os nossos parceiros, é um projeto Interreg, os parceiros portugueses e parceiros espanhóis. O objetivo neste momento, e a tarefa que nos está atribuída, é de desenvolver compostores inteligentes para que se possa monitorizar o processo de compostagem. Estamos a trabalhar em duas linhas, essencialmente na linha municipal e na linha doméstica. Temos tido também projetos na área, isto ainda está em desenvolvimento, o Green Auto, das agendas mobilizadoras. A ideia aqui é contribuir para a soldadura inteligente, permitir que, em tempo real, quantificar a qualidade da soldadura. O Intec foi um projeto já encerrado. Trabalhamos essencialmente na área da indústria 4.0 e na digitalização do processo de produção ao nível da indústria automóvel. E depois, mais dois projetos. Um foi o Edgewise, foi um projeto europeu em que o objetivo foi estudar a relação que existe entre a água e a energia, a disponibilidade de água e de energia e a relação que existe entre estes dispositivos. Outro projeto também muito Interreg foi um projeto de mobilidade urbana. A ideia aqui era contribuir para a digitalização da utilização de bicicletas elétricas. Há 4 pilotos instalados aqui na UBI, com 50 bicicletas elétricas. Há todo um ecossistema de utilização, de requisição da bicicleta, entrega da bicicleta por aí afora. A nossa equipa mais permanente somos 3 professores de carreira. Temos mantido sempre relação com os alunos que vamos formando, de alguma forma mantendo contato com eles para que possam, no fim da formação, continuar a contribuir. Depois há um conjunto de alunos, essencialmente mais ao nível do mestrado, que têm o seu período de vida no laboratório que entram, formam e vão para a indústria. A nível de parcerias internacionais, eu penso que também poderá ser interessante para vocês terem uma ideia com quem trabalhamos. Essencialmente, podemos dizer que tem uma expansão quase mundial, do Japão aos Estados Unidos, passando pela Europa e por aí fora. Portanto, temos vários parceiros com quem temos vindo a trabalhar. Mais concretamente, o que é que eu vos queria mostrar? Queria-vos mostrar 2 aspectos que estão aqui. Um deles é o I3S 1451. É uma norma do I3S no qual temos estado bastante envolvidos.
A norma tem sido sponsorizada por duas grandes sociedades do I3S, uma é a Sociedade de Instrumentação, outra é a Sociedade de Eletrónica Industrial, através da Comissão de Standardização do IES, que neste momento sou eu o chefe. Esta norma, essencialmente, contribui para aquilo que podemos dizer a Internet das Coisas, o IoT e a Indústria 4.0. Basicamente, lança as especificações de o que é que os sensores devem cumprir no terreno e depois um concentrador que vai permitir a esses sensores ou atuadores ligarem-se à rede do utilizador. Na realidade, não é uma norma, são uma família de normas. Para estas normas, nós temos vindo a desenvolver um conjunto de ferramentas. Depois convido-vos a ver estes vídeos. São ferramentas. A nossa ideia é tornar esta norma, não podemos por imposição do I3S que seja open access, mas fornecer o máximo de ferramentas, e temos estado a fazer isso, para quem quiser desenvolver sensores compatíveis com esta norma, tenha essas ferramentas para ter uma grande ajuda no desenvolvimento desses sensores. Um aspecto que também poderá ser interessante em que temos também vindo a trabalhar é na abordagem como é que os sensores são utilizados. Até aqui temos utilizado sempre sensores que de uma forma muito rudimentar comunicam entre os diferentes elementos do processo produtivo. Nós temos estado a apostar em uma comunicação semântica. Semântica no sentido de que é quase uma linguagem em que os dispositivos vão falar entre eles utilizando uma linguagem de alto nível e que de alguma forma, por exemplo, tem estado a abrir o caminho à utilização da inteligência artificial. Se nós queremos caminhar para os digital twins, ou seja, ligar o mundo digital ao mundo real, temos que permitir que a informação circule entre os dois mundos, digital e real. E temos estado a apostar bastante nesta abordagem, na comunicação semântica, utilizando tecnologias. Portanto, vocês depois podem também vir aqui e ver mais em detalhe esse aspecto. Também dentro do 1451 temos vindo a realizar, começamos este ano, aquilo que nós chamamos os Hands-on Labs, em que a nossa ideia é proporcionar os conhecimentos relativos ao 1451. Há uma temática, uma linha de apresentação que é mais ou menos constante. Nós já fizemos 3 laboratórios, fizemos um na Coreia do Sul, fizemos outra em Itália e há 15 dias fizemos outra em Chicago. Tem estado a ter bastante receptividade, até porque foi sempre em conferências onde o mundo académico nunca desperdiça ter formação de forma gratuita, não é? Porque já estão inscritos na conferência e têm acesso a este tipo de atividades. Nestas Hands-on Lab usamos as nossas ferramentas que temos vindo a desenvolver. E os tais vídeos que eu falava, vocês podem ter acesso facilmente. E usamos também uma pequena. No meu caso, uma das unidades curriculares que eu leciono em sistemas embutidos, usa este equipamento da Texas, low power, até porque estamos a desenvolver para o 1451 um standard, que é o I3S 1451.002, que vai permitir a dispositivos com restrições energéticas estarem presentes na rede. E o que nós temos estado a utilizar nos Hands-on Lab é este equipamento, que é relativamente barato, custamente 15 euros, em conjunto com software, não é aberto, mas é livre, pode-se utilizar, com algumas restrições, mas pode. E pronto, aqui foram os 3 laboratórios que já realizamos este ano. Criou algum impacto, mesmo a nível das conferências. A nível das conferências querem mudar um bocado o RAM, que é vai-se, apresentação artigo, discute-se e segue-se. Há uma série de atividades que começam a aparecer em todas as conferências e esta é uma que gerou bastante interesse. Portanto, isto ao nível do 1451, as atividades que nós temos. Não podia esquecer aqui também o Playground, ou seja, uma ferramenta em que quem quer desenvolver e ter mais conhecimento sobre a norma 1451 pode ir ao longo desta ferramenta online
criar vários aspectos, pode criar as fichas que os sensores têm obrigatoriamente de ter dentro para descrever o funcionamento deles e por aí fora. Um bocadinho para trás. Bem, para finalizar, queria-vos mostrar uma atividade que a Comissão de Standardização do I3E estamos a desenvolver. São os Centers of Expertise, que acho que também fazem algum sentido falar deles aqui. Basicamente, esta é a nossa rede de contactos dentro do 1451. Cada um destes centros de especialidade tem um foco especial. No nosso caso, como eu já tinha dito, é o 002, que é a questão da disponibilidade energética nos sensores. E dentro deste cluster, ao fim e ao cabo, vamos encontrar um pouco o que se está aqui a falar no Connect 5, que é a possibilidade de fornecer serviços. Isto é uma atividade que já tem 3 ou 4 anos, foi um bocado interrompida e massacrada pela pandemia, mas a ideia é retomá-la. E aqui vocês podem ver os serviços que nós conseguimos prestar, sempre, neste caso, concretamente, com a família 1451, em que uma delas que fazemos é teste e verificação. Vocês podem ver aqui as plataformas que nós temos disponíveis para fazer esse tipo de atividade, ou seja, imaginemos um fabricante que já tem um sensor e de alguma forma quer que ele cumpra com a norma 1451. Nós temos capacidade técnica instalada para, numa primeira fase, ajudá-lo a adaptar o sensor que tem a esta norma e, numa segunda fase, validar. Faço aqui uma ressalva, não pomos selo, ainda não existe um selo de certificação e isso normalmente está atribuído em Portugal, por exemplo, ao ISP, esse tipo de organismo, mas pelo menos tem a garantia que aquilo que está a desenvolver é compatível com esta norma e que respeita e é compatível com a interoperabilidade que eu falava no início. Temos, como eu estava a dizer, vários mecanismos de energia que temos ainda a desenvolver, vibrações, piezoelétrico, termoelétrico, micro-fuel cell. Somos capazes de fazer o profiling dos sensores, ou seja, perceber quais são os requisitos energéticos que eles necessitam do funcionamento. Temos capacidade para trabalhar com várias ferramentas neste domínio, além das termos também. Aqui a questão da interoperabilidade. Fiquei sem rir. Mas pronto, também estava a terminar. Traços gerais e para concluir, conseguimos desenvolver e ajudar a desenvolver e contribuir para a digitalização do processo produtivo. Temos um foco especial numa norma I3Es que contribui sobremaneira nessa direção e temos capacidade técnica instalada para fazer esse salto. E, acho que também pode ser interessante para as empresas, através da nossa rede de contactos, de alguma forma, expor as soluções que forem sendo encontradas ao mundo exterior, além de podermos atrair outros interessados por aquilo que vocês estão a desenvolver. Ok? Obrigado. Não sei se quanto a esta questão, se querem já levantar alguma questão, se querem esperar pela próxima apresentação, alguma questão que seja pertinente e que estejam à vontade para o fazer, está bem? Bom dia a todos, meu nome é Mohamed Mahdi, eu sou professor auxiliar na UBI. Vou pedir desculpa no início por causa do meu português. Vou tentar, na maioria do tempo, falar português, mas às vezes tenho que dizer palavras em inglês. E nós estamos dentro do Centro de Investigação da CIMAST e dentro da CIMAST temos outro grupo de investigação que chamamos Cluster DEN. Este grupo está liderado pelo professor José Páscoa, que é vice-reitor da UBI. A parte numérica
do nosso grupo está liderado por o líder do Parte América e o professor Frederico também o líder parte experimental do nosso grupo. No nosso grupo agora temos 2 investigadores postdoc, 3 alunos de doutoramento e também, acho que no mínimo, 3 alunos do mestrados. Acho que desde 2010 e até agora, nós fomos envolvidos nos alguns projetos europeus, também nacionais. Por exemplo, o projeto Green Auto, Connect 5, o projeto Ice Solution, o projeto muito recente, o projeto Prop, MAT e muitos projetos. Estes projetos são em áreas diferentes, por exemplo, na indústria de aerospace, na indústria de transferência do calor, na indústria de, por exemplo, propulsion, áreas diferentes. E nós conseguimos publicar mais de 100 artigos, acho que mais de 200 artigos. Temos mais de 80 artigos nas conferências e também temos 3 patentes sobre dispositivos que nós conseguimos inventar. E no nosso grupo nós podemos dar alguns serviços, fazer teste e também fazer proof of concept. Por exemplo, vocês querem utilizar uma tecnologia nova e nós podemos fazer um teste inicial com ajuda de simulação numérica e dizer que, por exemplo, esta tecnologia é útil para vocês ou não. Também nós podemos optimizar o vosso design, optimizar vossos processos, ajudar vocês a reduzir o custo de processos. Também nós podemos dar workshops, training sessions e também nós podemos dar os serviços consultórios sobre vossos processos. Eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, aqui nós temos um projeto sobre desenhar e optimizar uma câmara de combustão. A Europa quer reduzir emissões, mas ainda existem câmaras de combustão no todo lado. Então, para transferir para um mundo verde, precisamos de alguns tempos. Então, as tecnologias têm que adaptar. Aqui na UBI nós temos muita experiência sobre atuadores plasma, um atuador que nós podemos controlar o escoamento. E nós podemos utilizar isto para controlar a combustão. Por exemplo, aqui é uma combustão que não é eficiente. Aqui é uma chama com atuador plasma que está optimizado. Então, podemos produzir mais energia e também podemos reduzir as emissões. Então, as empresas podem adaptar as regras novas da União Europeia. Para fazer este projeto experimental, antes nós podemos fazer simulações. Aqui, chama, por exemplo, que está mais perto podemos chamar isto de off body, mas aqui a chama é mais levantada, sem atuador plasma. Então nós podemos fornecer uma digital twin dos processos físicos. E nós podemos fornecer isto com a ajuda de CFD, Computational Fluid Dynamics. E para fazer estas simulações, nós podemos usar software comercial e também software open source. E também podemos dar formações sobre fazer este tipo de simulações. Aqui há outra coisa. Nós inventamos, podemos dizer, sensor e atuador que pode, por exemplo, fazer o processo de gelo e também pode identificar que temos gelo ou não. Por exemplo, aqui é sinal que nós podemos obter com a ajuda deste sensor e dizer que, por exemplo, temos água, temos gelo, qual a quantidade de gelo que nós temos na superfície. Isto é muito útil para eólicas, também para aviões. Nós, para fazer isto,
antes fizemos algumas simulações. Podem aqui ver na nossa simulação que, por exemplo, com atuador ou sem atuador de plasma, esta linha azul é sem atuador de plasma. O gelo que foi coletada aqui na borda de ataque de um aerofólio. Mas depois, com atuador de plasma, nós podemos reduzir este efeito. Nós temos um patente internacional sobre este sensor já confirmada. Uma outra área que nós podemos também trabalhar, e também está relacionado com a área de CFD, o Digital Twin, relacionado com processos químicos. Aqui, por exemplo, nós temos uma simulação de células combustível, tem a fuel cell. Aqui também temos uma simulação de methanol steam reforming. E nós temos os modelos validados. Então, vocês podem extrapolar isto. Nós podemos fazer simulações, por exemplo, para, não sei a palavra em português, digester do garbage. Então, é muito semelhante. Processos químicos, eletroquímicos. Nós podemos fornecer modelos tridimensional e também nós podemos fornecer modelos analíticos. Por exemplo, se vocês querem desenhar uma digester, mas para controlar o funcionamento deste digester, vocês precisam de um modelo analítico. Nós facilmente podemos fornecer estes modelos analíticos. Na área farmacêutica, também, nós temos trabalhos. Por exemplo, aqui, R-freeze dentro de coração. Que, por exemplo, nós podemos ver que como, por exemplo, este fenómeno médica vai influenciar. Então, nós podemos, por exemplo, simular campo de velocidade e tensão que podemos ter no R-freeze. Então, isto nós podemos fornecer outra vez modelos. Por exemplo, durante o tempo Covid, nós fizemos algumas simulações também de como partículas vão, por exemplo, distribuir na sala. E, por exemplo, qual é o espaço dentro de pessoas para minimizar o efeito de distribuição de partículas. Então, isto é outro trabalho que nós podemos fornecer. Na área de aerospace, propulsion, nós temos muitas experiências. Por exemplo, isto é uma... podemos considerar isto como uma eólica, tipo de vertical axis. Também podemos considerar isto como um sistema de propulsão. Aqui também temos um PA, de uma eólica que foi optimizada aqui. Nós iniciamos com um PA não optimizada, acho que aqui abaixo desta figura. E depois, com a ajuda da simulação CFD, nós optimizamos o design inicial. Então, com optimizar este design inicial, nós podemos produzir mais energia. Então, é melhor, antes de construir os PAs, nós podemos fazer a simulação e depois a empresa pode construir os PAs. Outra área que nós temos também muito trabalho é a área de thermal management na electronics. Por exemplo, na todos os dispositivos como o computador, nós temos uma heatsink, microchannel heatsink. Nesta área também nós temos muito trabalhos. Por exemplo, aqui vocês podem ver aqui um design convencional. Com este design novo, nós conseguimos aumentar o rendimento de microchannel heatsink. Aqui o problema é a área é muito compacta. Nós não podemos usar um heatsink muito grande. Então, como podemos aumentar a taxa de transferência do calor? Com um design novo que nós podemos fornecer. Por exemplo, as empresas podem construir novos heatsinks. Tudo isto, estes exemplos, podemos considerar na categoria Digital Twin processos físicos. Aqui outra área
Aqui também, na mesma área de Thermal Management, aqui temos simulação com heat pipe, que foi feito em colaboração com a Universidade do South Carolina. Aqui também temos simulação de processo de formação de gelo. Por exemplo, agora estamos em contato com uma empresa farmacêutica na Lisboa. Elas estão a desenvolver sistema para congelar produtos farmacêuticos. Mas elas querem congelar de uma forma uniforme. Então nós podemos fornecer modelos para elas para ver, por exemplo, como elas podem chegar para um processo icing mais uniforme. Aqui outra área, na área automotive, por exemplo, para fazer coating. Isto é simulação de electrospray. Aqui foto do resultado experimental. Isto é também o resultado da nossa simulação, que foi feito com um aluno de tormento. Podem ver que nós podemos produzir resultados muito realistas. Aqui há uma coisa interessante. Fazer esta simulação normalmente demora muito tempo. Mas, com a ajuda da inteligência artificial, nós podemos criar modelos reduzidos, mas modelos que podem ainda dar resultados muito exatos. Então, para uma empresa, para fazer uma optimização, a empresa precisa de um modelo muito rápido, não precisa de um modelo muito pesado, porque, por exemplo, uma empresa não tem computadores para fazer este tipo de simulações. Então, nós podemos produzir modelos reduzidos, mas ainda exatos para optimizar os processos. Aqui há mais vídeos de electrosprays. E também aqui podem ver que nós podemos simular muitos aspectos de processos físicos. Esta simulação foi feita com a ajuda de código open source. Então, a empresa não precisa pagar nada para licença para fazer este tipo de simulações. E nós podemos também fornecer informações sobre isto. Então, dar capacidade para uma empresa utilizar este tipo de modelo depois também. Também temos outro tipo de trabalho que foi feito num projeto também sobre área automotive e aerospace. Foi sobre o spray coating que nós temos na área automotiva. Este tipo de processo está usado também na área agricultura, também usado para a área farmacêutica. E aqui nós temos alguns resultados destas simulações. Temos uma cup que vai rodar e também temos alguns spray. Também temos um campo elétrico que vai controlar o movimento de droplet. Então é um processo muito complexo. Nesta área, nós também temos uma patente, um novo design. Aqui vocês podem ver o resultado da nossa simulação. Então o copo está a rodar e também por causa do campo elétrico, nós podemos controlar as partículas. Porque se não controlarmos, as partículas vão para lados, então não podemos ter um coating muito uniforme. E aqui mais vídeos também do mesmo processo. Então, para concluir, posso dizer que nós podemos fornecer um modelo digital de vossos processos. Então, vocês podem usar isto para optimizar, para testar uma tecnologia antes comparar, antes utilizar. E nós podemos também fazer isto no software comercial, podemos fazer isto no software open source e também nós podemos dar formações sobre estas áreas. Então, se há algumas perguntas, eu posso responder. Muito obrigado pela atenção.
Tatiana? Se tem alguma dúvida, querem levantar alguma questão? Falou numa parte que pode ser interessante para a nossa empresa, que é a nossa área de refrigeração, e o nosso maior inimigo é o gelo. E falou em um sensor, eu não sei se esse sensor só pode ser utilizado, falou na indústria das eólicas, Não, pode ser aplicado a qualquer tempo que seja. este sensor nós podemos pôr na todo lado. Em princípio, eu vi um artigo que este atuador plasma não foi usado como um sensor, foi usado, por exemplo, no sistemas de refrigeração, no part de heat exchanger, que fora do sistema de refrigeração, o gelo pode criar. Este gelo vai reduzir a taxa de transferência do calor, não é? Então há um sistema de gelo para remover este gelo também, mas este espaço é muito pequenino, não é? Há um artigo, na 2007, na Universidade de Califórnia, que um professor usei este tipo de atuador neste espaço compacto. Em princípio, nós podemos fazer, mas nós podemos usar isto também como um sensor. Então, isto vai para saber que temos acumulação de gelo ou não. Quando temos acumulação de gelo, podemos ligar. Então, não precisamos pôr isto todo o tempo ligado. E podemos, por exemplo, trabalhar nesta área, certeza. Temos o parte experimental, também temos parte numérica, que nós podemos desenhar o sistema. Mais perguntas? Acho que, por exemplo, nós falamos com o Evox e também acho que para a Richa Estrela, o parte desenhar o câmara de combustão, acho que nós podemos ajudar muito. Para a Inner Area, não temos nenhum Inner Area representativa aqui. Para, por exemplo, simular climatização de uma sala, nós também podemos fornecer modelos complexos e também modelos reduzidos. As duas nós podemos fornecer. Há mais perguntas? Então, muito obrigado. Tatiana. Convidamos a tomar um café, se não há mais questões que queiram perguntar nesta Mas questão. não tem mais apresentações. Não quer falar mais? Não, queria só referir que, para verem as apresentações que foram dadas, portanto, são exemplos de competências e de capacidades do Connectify que podem endereçar dentro de uma necessidade de uma empresa, não é? De uma empresa ou de uma organização. Agora, por outro lado, também o diagnóstico de maturidade digital e também vocês, à vossa experiência, alguns de vocês já sabem, têm noção, porventura, de que em algumas áreas o que é que a vossa empresa gostaria que tem como plano intervir. Portanto, se é no relacionamento com os clientes, se é internamente no CRM, se é na digitalização do chão de fábrica, se é em atuação, utilização de ferramentas de simulação, de capacidades para melhorar algum desenho de algum componente, como aqui foi referido, ou a utilização de algum tipo de sensorização para recolher os dados. Portanto, o Connectify trabalha desde a sensorização, o transporte dos dados através da arquitetura IoT para cloud local, para cloud pública, onde depois podem haver aplicações que vão trabalhar esses mesmos dados e tirar valor, portanto, por exemplo, machine learning ou apenas uma analítica no sentido de visualização dos dados para tomada de decisão. Portanto, esta é a área de atuação do Connectify, mas como eu referi também, dentro desta rede pode haver vossas necessidades de robótica, de algo mais especial, que possa ser dentro dos parceiros, ou dentro de outros departamentos da universidade, ou do ecossistema de IHs, a expor uma necessidade e procurar quem é que tem essa possibilidade para fazer algum tipo de simulação ou uma demonstração de algo que está aqui no ecossistema.
que vos permita validar uma ideia, validar uma necessidade antes de tomar uma decisão de investimento, ou mesmo a serem expostos a fornecedores que também terão um interesse comercial, esse é um potencial cliente, de fazer uma demonstração de uma aplicação que tenha, que também é nosso trabalho, fazer esse tal networking. Aqui há um primeiro passo de testar dentro das nossas capacidades, depois poderá, pronto, uma operacionalização de um modelo destes como foi apresentado, portanto, já transcende um pouco, portanto, há aqui uma vertente de expor, de validar, e depois uma operacionalização pode ter já um volume de investimento e de esforço que já transcende, mas depois pode ser negociado entre as partes como uma fase posterior, em que já há um sentimento de que é aquele caminho, validamos, então vamos pôr comercialmente a avançar. Portanto, só queria dar esta nota. Também só para deixar claro um aspecto, embora tenham sido apresentados dois laboratórios, não significa que são duas áreas completamente dispares. Nós também estamos a trabalhar em conjunto. Por exemplo, temos um aluno do doutoramento que é co-orientado pelos dois laboratórios, em que o que ele está a desenvolver é o desenvolvimento de uma coisa chamada soft sensor. Portanto, a nossa ideia é dispensar a massificação de sensores físicos. O caso concreto que ele está a estudar é a distribuição de água. Não sei se têm noção, mas a rede pública tem uma perda de água na cidade de Sabá. É um bom exemplo na positiva desta situação, mas é normal encontrar sistemas de distribuição de água em Portugal com perdas na ordem dos 40% a 50%. Dada a escassez da água, começa a ser um tema bastante relevante. Seria fácil de resolver massificando sensores físicos espalhados por tudo quanto é lado para detectar as fugas de água. Como compreendem, mesmo uma cidade como a Covilhã é fácil ter uns largos quilómetros de rede não acessível. Portanto, isso não seria solução. O que nós estamos a desenvolver em conjunto entre os dois laboratórios é este centro de soft sensor, em que, basicamente, usando os CFDs, estamos a gerar informação para utilizar e implementar uma rede neuronal que vai permitir, pegando na rede de distribuição de água e recebendo informação física ainda mínima, fazer com que a rede neuronal, como a primeira fase foi treinada com os dados que vieram do CFD, converja para a utilização real da água. Ou seja, nós perspectivamos, já estamos a ter alguns resultados disso, conseguir medir caudais em pontos onde não temos o sensor físico. Isto utilizando a capacidade de aprendizagem da rede neuronal em conjunto com a informação que vai vindo de outros pontos da rede. Isto é um exemplo de convergência das duas áreas. Sim. Aliás, isto é um exemplo também em que unimos esforços com o Connect 5, o Rinaldo foi um projeto também com os dois laboratórios. Só para não dar a ideia que são duas áreas, ou é um lado ou é o outro. Não. São duas áreas que a instrumentação e a modulação digital integram-se muito bem. E também complementando, quer dizer, que os DIHs, nomeadamente o Connect 5, procura endereçar as empresas de diferentes setores. O setor industrial foi uma empresa que pode avançar na digitalização do seu chão de fábrica ou na conectividade que já tem células que estão robóticas, mas que não estão conectadas para, de maneira que todos aqueles dados sejam transportados para um ponto central onde possa haver uma análise sobre a produção, ou empresas tecnológicas como a Evox, portanto, do que eu conheço a Evox, uma empresa já que é um fornecedor de tecnologia aplicada ao conceito das cidades inteligentes, na parte de uma das vertentes seria a recolha a sensibilização da recolha do lixo, mas, por exemplo, que agora pode precisar já tem muitos dados, precisava de trabalhar aqueles dados, experimentar tecnologias para trabalhar os dados, utilizando machine learning ou algum tipo de algoritmos, que algoritmos seriam mais adequados, pode ser um exemplo de trabalho. Portanto, nós, por exemplo, dentro do Connect 5, com os parceiros, que é no caso da Felps, também há uma linha de trabalho com uma empresa tecnológica também
uma startup que nasceu na Universidade de Aveiro, o ITREC, tem soluções de monitorização de pressão de fábrica utilizando uma rede wireless própria, portanto, tem soluções para curto-circuitar, por exemplo, os PLC. Eu não necessito de ter um PLC numa máquina, posso ir buscar a informação ao miolo da máquina, depois modelizo, utilizo essa rede e centralizo os dados. Tenho muitos dados e agora já fornecem informação sobre a gestão da produção, mas gostariam de melhorar e evoluir com algoritmia, com preditiva. Portanto, estamos a trabalhar com essa empresa, expondo a abordagem para trabalhar dados, utilizando a inteligência artificial. Portanto, são exemplos de interessar empresas tecnológicas ou empresas industriais que têm, procurando dar resposta. Então, daí a questão, que é, isto são exemplos, agora vocês saberão o que é que gostariam de até que o Connect5 se debruçasse dentro destas competências ou dentro de outras, algum desafio que possam colocar em cima da mesa, que nós nos organizaremos no sentido de procurar dar resposta numa exposição, num teste before invest, numa capacitação dentro do nosso ecossistema Connect5, EDHs nacionais e europeus. Alguma questão? Pés e Estrela, tem alguma questão que queira levantar? Vocês também? Acho que Falamos lá fora. Falamos Sim, lá fora, é que tomamos um exatamente. cafezinho, não é? Vamos, Miguel, pode falar.